O Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite desta terça-feira que candidatos que foram condenados pela lei da ficha limpa em 2012 vão poder disputar as eleições deste ano. Como as eleições naquele ano ocorreram no dia 7 de outubro, os políticos não poderiam se reeleger até a mesma data deste ano. Mas, em decorrência da pandemia de coronavírus, o pleito foi adiado para 15 de novembro. Ou seja, se as eleições não tivessem sido adiadas, aqueles candidatos fichas sujas não poderiam concorrer agora em 2020. Por maioria, os ministros entenderam que não seria possível estender o prazo de inelegibilidade. A lei prevê que políticos condenados por abuso de poder econômico e político não podem ser reeleitos por 8 anos, contados a partir da eleição em que ocorreu a irregularidade. No entanto, a norma não incluiu candidatos por condenação criminal. Na análise, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral destacaram a importância da lei para a moralidade no cenário eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes votou pela liberação dos candidatos barrados por atos no pleito de 2012. Moraes reconheceu a importância da lei da ficha limpa, mas ressaltou que o dispositivo não deixa de ser uma restrição aos direitos políticos. Vamos assistir. Se essa restrição termina no igual dia do 8º ano seguinte, se a eleição se deslocou, entendo que, salvo uma expressa previsão que poderia ter vindo pela emenda constitucional, nós não podemos interpretar de maneira extensiva a ampliar essa restrição. Ao meu ver, Já o ministro Sérgio Banhos acompanhou o voto de Moraes. Acompanhe. Ao meu ver, a inelegibilidade se conta dia a dia. E se alguns têm sorte, outros, em determinados momentos, tiveram o azar de exatamente a inelegibilidade de 8 anos acabar por se tornar inelegibilidade por 10. Além de Banhos, seguiram o mesmo entendimento de Alexandre de Moraes os ministros Mauro Campbell, Tarcísio Vieira e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. A decisão partiu da análise da consulta feita pelo deputado federal Célio Studart, do Partido Verde do Ceará, sobre como seria a atuação da ficha limpa no atual cenário. Os ministros ainda do TSE afirmaram que o Congresso, quando viabilizou o adiamento das eleições, não analisou o tema na emenda. E aí, Augusto? Prevaleceu a esperteza, né? O ministro Alexandre de Moraes não disse a verdade. Em nenhum momento a lei diz que começa a contar o período de inelegibilidade a partir do dia da eleição. Não diz. Diz o seguinte, que fica inelegível pelos 8 anos seguintes. O que pretendeu o legislador? Como dizem aí os doutores, é só olhar com bom senso o texto da lei para saber que é assim que deveria ser. Se o sujeito cometeu irregularidades ou cometeu crimes nas eleições de 2012, na campanha de 2012, ele tem de ser considerado inelegível para as eleições de 2014, 2016, 2018 e 2020. Como o ano não terminou e não vai terminar agora em outubro, a eleição é deste ano, sim. Se fosse utilizado o critério da contagem, o critério da data para fazer a contagem, muito simples. Tem de contar, então, a partir do dia da condenação, não a partir do dia da eleição. Eles não foram punidos no dia seguinte ao da eleição. Houve um processo que condenou-os a esses ficha suja, foram condenados pelo que fizeram na campanha de 2012 e se tornaram inelegíveis para as próximas 4 eleições. É claro que é isso. Não, a punição valeu até outubro. Por quê? A lei atendeu a determinação, a interpretação do coronavírus. Quem é que podia imaginar que haveria uma pandemia que ficaria para novembro a eleição de outubro? Então são essas filigranas que abrem brechas para você descumprir a lei que me incomodam muito no mundo dos doutores, né? Que sabem tudo
né, aparentam saber tudo e não sabem nada, eles não veem o óbvio. O óbvio, quer dizer, se fosse por um mês, o sujeito deixou de ser malandro ou bandido.